Olá, colecionador, tudo bom com você? Eu sou o Marco do canal Reviews Transformers e hoje nós vamos concluir os 5 filmes dos Transformers, certo? Já trouxe as críticas dos últimos 4 filmes que nós tivemos em cinema até esse filme que eu vou trazer a minha análise completa do quinto filme dos Transformers, Transformers: O Último Cavaleiro. Eu sobrevivi, eu reassisti esse filme, foi a segunda vez que eu assisti esse filme pós ir ao cinema ver esse filme, então tipo desde 2017 que eu não assisti esse filme, e muita coisa pra mim foi nova, uma experiência completamente, não diria que diferente, mas algumas opiniões minhas mudaram, tenho que ser sincero com vocês. Então deixa o like, vamos pra intro e vamos pro vídeo. Bom, gente, pra quem não sabe, Transformers: O Último Cavaleiro foi o quinto filme dos Transformers e o último daquele capítulo todo que o Michael Bay trouxe dos 5 filmes dos Transformers. Depois nós vamos ter ainda uma análise de um filme que eu digo, né, a Paramount não diz, mas muita gente concorda comigo que é um reboot total pra série, franquia de Transformers nos cinemas. Mas o quinto filme, gente, eu tenho um preconceito um pouco complicado com ele. Por conta que minha primeira experiência na sala do cinema foi realmente horrível, sabe? Tipo, foi pouquíssima gente e dessas pouquíssimas pessoas que foram, a maioria odiou o filme e deu pra ver, tipo, só pela reação da galera após o filme terminar. E ao longo do filme inteiro eu também não tava curtindo muito, muita cena de explosão, muita cena desconexa, muita coisa acontecendo, e no final das contas eu não acabei gostando nem um pouco de quando eu fui ver esse filme. E aí, reassistindo esse filme hoje em dia, eu não acho ele perfeito, eu não acho ele bom, eu não acho ele um filme divertido, eu acho ele um filme muito longo, ele também é aquela coisa do Age of Extinction. O Age of Extinction você percebe que é um filme longo, sabe? Diferente dos outros filmes de Transformers que eu acho que tem alguns ali que se salva, mas esse filme ele transparece muito bem que ele tem 2 horas e 40 ali mais ou menos, então fica bem massivo em vários momentos, tipo você tá naquela cena do submarino e naquela cena inteira você fica, ai meu Deus, começa o filme, anda logo. E cara, muita coisa acontece nesse filme que eu não gosto muito, sabe? Muitas cenas, muitas coisas. Então, eu acho ainda o quinto filme dos Transformers inferior a todos os outros lançados. Eu não acho ele melhor do que o quarto, nem o terceiro, nem o segundo, nem o primeiro. Eu acho ele realmente o inferior desses 5 filmes dos Transformers lançados até o momento, né? Depois nós tivemos o Bumblebee, ele foi o último, na minha opinião, em relação a todos os filmes de Transformers ainda. Mas algumas opiniões minhas mudaram. Tipo, eu assistindo o filme novamente, eu tive um pouquinho mais de diversão do que eu tive na sala do cinema. Teve opiniões minhas que mudaram, teve muita coisa que eu não me lembrava do quinto filme. Realmente, muitas coisas aconteceram, tipo, uma delas que eu até comentei no Twitter, foi bem legal toda essa interação que eu tive no Twitter lá com esse quinto filme, porque eu dei meio que uma geral, assim, do que tava acontecendo, do que eu tava vendo. O Nitrozeus, cara, eu não pensava que ele tinha morrido no final do quinto filme dos Transformers e ele morre. Aí eu fiquei tipo, nossa, isso nunca apareceu na minha cabeça. Pra mim, o Nitrozeus ele consegue sair vivo daquela situação toda. Mas, cara, vamos falar no geral, no contexto do filme inteiro. O filme ele tem vários núcleos, né? Ele tem um núcleo da Idade Média lá, da era do Rei Arthur. Ele tem um núcleo das crianças ali depois dessa era, mais ou menos. Depois ele tem um núcleo lá do Cade Yeager naquele depósito lá de lixo. Depois ele tem um núcleo em Londres, né? Também, que é bem interessante. Ele tem um núcleo debaixo da água, que é eles indo lá pro negócio do cajado. Depois ele tem um núcleo de Cybertron, que, cara, é muitos núcleos, cara. E nisso tudo tem vários núcleozinhos. Tipo, contando a história dos Transformers, que isso pra mim eu também achei uma ideia muito estranha. Você colocar, por exemplo, assim, eu não acho uma ideia totalmente estranha se você não colocasse os personagens que apareceram no filme de 2007 aparecendo na história da humanidade. Tipo assim, Optimus Prime numa imagem de 1600 e pouco. Uma foto do Hot Rod Lamborghini numa foto de 1901. Tipo assim, isso não faz sentido, sabe? Então, se fossem outros personagens, tipo, se não fosse aquela cena da Segunda Guerra Mundial, onde o Bumblebee aparece lá junto com o Hot Rod pra, enfim, acontecer um negócio lá que vocês sabem muito bem o que acontece, cara, coloca outros personagens, não colocava o Bumblebee, porque a gente sabe que o Bumblebee apareceu na Terra em 2007. Não faz sentido você chegar
e falar que o Bumblebee tá na Terra desde esse tempo, sabe? Desde da guerra, desde a Segunda Guerra. Então, colocava outro personagem, sei lá, o Autobot que morreu naquela batalha. Porque aí você coloca os personagens do filme de 2007 no período histórico da humanidade. E isso, no meu ponto de vista, se torna uma lambança. Aí você realmente tem uma lambança, você não tem mais um universo todo conexo. Não que ele já tinha, né? Tipo, o quarto filme já deixa uma lambança ali. O terceiro filme também tem uma certa lambança. Então a linha do tempo de Transformers é um pouco complicada. Mas nesse filme ela realmente vira ramificações. Ela tem vários picos assim. É muito louco você parar pra analisar tudo isso. E nesse novo filme nós só temos o Cade Yeager, né? Desses humanos que estavam no quarto filme. Nesse novo filme nós só temos o Cade Yeager. E que na minha opinião foi o único acerto do quarto filme. Então eles trazem personagens novos, né? Humanos novos. Como a meninazinha lá, a criança. Que ela até é legal, sabe? Mas no geral ela não agrega muito assim ao filme. Ela tem uma proposta muito interessante, mas no final ela aparece no começo e aparece no final e ponto, sabe? Tipo, sei lá, ela não agrega muito à história no meu ponto de vista. E muita gente que aparece nesse filme, parece que vai agregar muito à história e quando vê do nada some, cara. Tipo assim, aquele núcleo de crianças que apareceram lá com o Kenobi, né? Na cena inicial do filme, elas aparecem lá e depois nunca mais, entendeu? Então, tipo, eu acho que são personagens que o Michael Bay apresenta e depois descarta. E tem até um núcleo interessante lá com a moça, né? Que é descendente do Merlin. Então, tipo, é interessante até. Eu gosto da interação entre ela e o Cade Yeager, sabe? Mas, no geral, eu acho que todo o núcleo de humanos ali é um pouco desperdiçado. Mas, tirando o novo humano que aparece nesse filme, que eu acho muito interessante, porque é bizarro parar pra pensar que ele aceitou o papel de fazer esse ser humano no filme, que é o Anthony Hopkins fazer uma participação em Transformers, cara. Ele faz um personagem lá até que bem interessante, eu acho ele bem legal, e ele também tem um parceiro muito legal nesse novo filme, que é o Cogman, cara. O Cogman, ele traz a pegada do humor bem interessante, porque ele consegue, ele é natural, mas ao mesmo tempo ele tem essa pegada meio esquizofrênica, como eles dizem ali. Inclusive é a primeira vez que nós vemos os Headmasters, né, em live action. Pena que nós não vimos isso concretamente, sabe? Nós não vimos ele virando uma cabeça e, sei lá, dominando um robô. A gente não viu isso, mas eu acho que isso provavelmente ficou, né, pro futuro da franquia, que nunca aconteceu. Inclusive, muita coisa nesse filme tem picos de tipo, olha, nós vamos ter uma continuação. O próprio exemplo do filme inteiro é Unicron, cara. Unicron, a gente descobre que é a Terra. Isso pra mim é um ponto muito bizarro, cara. Muito bizarro mesmo. Como você faz 4 filmes de Transformers onde os Transformers estão na Terra e do nada no quinto filme Unicron é a Terra, pô. É isso. Unicron é a Terra. E sempre foi a Terra. E aí tu fica tipo, caraca, velho, que coisa estranha. Mas, já que eu falei de um grande vilão aí de Transformers, vamos falar dos vilões, né? Nesse novo filme nós temos Megatron, sabe? Que no último filme era Galvatron, tinha aquela transformação toda bizarra, e que bom que eles jogaram fora aquela ideia. Aquela ideia ficou apenas pro quarto filme. E nesse novo filme ele volta como um Transformer mesmo, aí ele já se transforma como um Transformer. E dá a entender, eu quero até gravar um vídeo em relação a isso, de como que o Megatron, ele conseguiu deixar de ser o Galvatron e voltar a ser o Megatron. Eu acho que tem uma explicação até que interessante, é tudo teoria, porque não é confirmado pela Paramount Pictures nem pelo próprio diretor, mas é uma teoria bem interessante que eu acabei pensando aqui, que eu acho que já deve ter até vídeo na internet em relação a isso. Mas o Megatron volta e, cara, sincero, tá? Tipo, o Megatron, ele tem uma ameaça ali e aqui, mas é aquilo, é o Megatron que nós vimos no segundo, no terceiro e no quarto filme, que é um personagem coadjuvante. Ele é coadjuvante do vilão, que o vilão mesmo é a Quintessa, né? Que também é uma vilã nada a ver. Tipo, ela não aparece, ela realmente é tipo a mente por trás disso tudo. E no final eu acho que esse filme ele não tem um grande vilão, sabe? Porque depois nós temos o Nemesis Prime. O Optimus, no final do quarto filme, ele vai pro espaço atrás dos seus criadores, que é a Quintessa. Chegando em Cybertron, ele acaba, né, sendo dominado ali pela Quintessa e se tornando o Nemesis Prime. E cara, o Nemesis aparece em 1 hora e 40 de filme.
ele dura, tipo, 10 minutos como Nemesis Prime e depois volta a ser o Optimus Prime. E aí, no final das contas, o grande vilão que nós tínhamos no filme se torna ali, entre aspas, o Megatron, já que a Quintessa tá só ali, sabe? A Quintessa, ela tá só ali aparecendo, soltando os raiozinhos dela, até que em um momento a Quintessa encontra o Optimus fala que ele tem um amigo que é o Bumblebee vai lá dar um tiro nela e ela morre. Mas é isso. Esses são os vilões do quinto filme de Transformers. Então, no meu ponto de vista, cara, é aquilo que eu não gosto, sabe? Os vilões dos filmes de Transformers são realmente um pouco descartáveis, tirando as exceções de Sentinel Prime e Lockdown, que pra mim são os melhores vilões da franquia, mas nesse filme tem vilões muito fracos, muito bizarros, e eu ainda acho bizarro a ideia de Cybertron chegar perto da Terra e querer ir, tipo, dominando a Terra. Até acho legal algumas cenas que eles mostram nesse filme, né? De, tipo, uns pedaços de Cybertron, tipo, chegando em algumas cidades. Isso eu acho bacana. Porque mostra aquela questão de, tipo, apocalipse, sabe? Eu acho isso legal. Mas não ficou muito bem representado, sabe? Tipo, um planeta chegando perto da Terra. E tudo bem, tem algumas cenas ali, mas poderia ter sido algo maior. Já falei dos vilões, vamos falar um pouco das novas adições Autobots desse filme. Já disse do Cogman. O Cogman realmente é muito legal, eu gosto dele. Os Dinobots, que foi um grande acerto. Grande acerto não, né? Foi um acerto do quarto filme dos Transformers. Eles voltam aqui como pets, certo? O Grimlock, ele nem se transforma no modo robô, ele vira mais um cachorrinho ali, então no geral eu acho bem bizarro a participação dos Dinobots nesse filme. Nós temos ali os Baby Dinobots, né? Que é uma versão pequena do Grimlock, do Slug e do Strafe. Mas o Strafe a gente nunca vê também nesse filme, então a gente não sabe se ele morreu, se ele não morreu, enfim. Mas nesse filme nós temos a participação de Hot Rod, né, que é o personagem ali que também faz parte do personagem do Anthony Hopkins, né. E cara, o Hot Rod, pra quem não sabe, ele é apresentado no filme de Transformers de 86 pra ficar, né, como o líder dos Autobots. Então, claro, né, não tenho dúvidas que na época os fãs teorizaram, tipo, meu Deus, o Hot Rod vai ser o novo líder dos Autobots. E, cara, assim, ele é um personagem legal, eu amo o seu design, eu gosto do design do Hot Rod, eu acho que eles acertaram muito nesse design, sabe? Ele é completamente diferente do design da geração 1, então pode ter incomodado um pouco os fãs em relação a isso, mas eu gosto desse visual. Só me incomoda o fato de toda hora que ele usa aquela arma de parar o tempo, ele fala, né, arma que paralisa o tempo, e aí para o tempo. E aí, tipo, toda hora que ele usa essa arma, ele fala essa frase. Então, tipo, eu acho um pouco bizarro. É que nem os Maximals, quando eles sempre vão se transformar. Maximizar. Tipo assim, é legal, mas só que depois de um tempo enche um pouco o saco. Mas eu gosto da adição do Hot Rod, eu acho bacana. Nós temos outros personagens, né? Tipo, alguns Transformers que nem aparecem se transformando. O próprio exemplo, que eu só fui ver na verdade, um tempinho atrás, que no quinto filme dos Transformers, aquele submarino era um Transformer, cara. Na primeira vez que eu vi, eu não me liguei nisso daí. E aqui a gente descobre que, na verdade, é um grande Transformer. E aí a gente pensa, meu Deus, vai se transformar? Não se transforma. Mas, no geral, gente, eu acho que esse quinto filme ele é um problema, tá? Porque todos esses núcleos que eu falei no começo do vídeo pra vocês, da Era Medieval, das crianças, do Ferro Velho, em Londres, na água, em Cybertron, tudo isso eu acho muita coisa pra você apresentar num filme só. Então eu acho ele meio que uma bagunça e não é divertido, cara. Chegam alguns pontos que é meio totalmente sem nexo, algumas cenas. Eles entram numa igreja, aí do nada eles saem numa rua, aí do nada tem um prédio espelhado, e aí depois eles voltam a aparecer num posto de gasolina. Então, tipo assim, tem muita cena que é muito bizarra, que, tipo, a gente só aceita, sabe? E isso, do meu ponto de vista, é um pouco fraco. Então, o quinto filme de Transformers, na minha opinião, é o pior dos 5 filmes lançados e eu dou uma nota 4,5, tá? Eu acho que o marco de 2017 dava um 2 ou um 1, né, pra esse filme, mas nesse novo filme aqui, nessa nova experiência que eu tive, eu vi ali pontos positivos que eu pude levar um pouquinho mais a minha nota em relação a isso. Enfim, gente, estamos muito perto de Transformers: O Despertar das Feras. Amanhã sai a revisão, a análise do filme do Bumblebee. E fiquem em alerta porque, cara, muita coisa boa tá vindo. E é isso. Deixa o like, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo amanhã. Até mais, falou galera, tchau!